meu caixa vai faltar dinheiro, inevitavelmente impactar no seu caixa. Seu caixa vai ficar negativo. Se você não tiver recursos, se você não tiver uma fonte para injetar recursos na sua operação, você vai sofrer isso muito, muito fortemente. É esse o ponto. Sim. Pessoal que estiver assistindo a gente, vou pedir para vocês aí cravar o dedinho no coraçãozinho aí do lado, porque quanto mais relevante for esse tema, né, dentro do Instagram, mais pessoas podem estar seguindo e estar tendo acesso a um conteúdo tão rico de uma pessoa tão experiente como o Osmar está trazendo para nós aqui essa aula. Osmar, e dentro desse cenário, qual é então a ferramenta, o processo, o que eu preciso fazer então para que eu possa enxergar? Você falou uma frase que ela vem para todos nós hoje de uma forma assim, muito forte. Quanto tempo eu suporto? Essa pergunta precisa de resposta. E aonde que eu encontro a resposta, Osmar, para esse tipo de pergunta? Quanto tempo o meu negócio, a minha galinha dos ovos de ouro, a minha vida que está ali dentro, quanto tempo ela suporta? Aonde que eu vou para ter essa resposta? Bacana, Zé. Olha só, vamos analisar num primeiro momento o seguinte: eu tenho que mapear muito bem aquilo que eu estou vivendo, quais são as possibilidades, qual é a minha realidade. Não existe solução padrão, cada caso é um caso, mas a gente está ouvindo falar, antes até de te responder diretamente o que fazer, a gente está vendo hoje o governo, né, desde a semana passada, sinalizando com algumas possibilidades, algumas ações, algumas políticas que foram desenvolvidas para tentar salvar a vida das empresas, para tentar reduzir o índice de desemprego, que vai ser muito forte. E a gente precisa analisar até que ponto isso é interessante ou não para o meu negócio. A gente teve, vamos repassar rapidamente as 3 possibilidades que a gente teve. No primeiro momento, foi anunciado a possibilidade de você buscar um financiamento. Esse financiamento seria direcionado para você pagar a sua folha salarial por até 2 meses, folha salarial até 2 salários mínimos. Então, vamos lá, eu estou com minha folha salarial, estou com dificuldade de caixa, minha receita caiu, meus custos e despesas estão elevados. Eu consigo um financiamento, dinheiro em caixa, para poder fazer o pagamento da minha folha salarial até 2 salários mínimos por até 2 meses. Se eu tomo a atitude de captar esse financiamento, eu consigo, de certa forma, dar uma equilibrada no meu caixa. Só que a gente precisa, nesse momento, entender o seguinte: se eu consigo um fôlego no meu caixa, em nada eu estou resolvendo o problema de necessidade de geração de lucro para o meu negócio. Eu vou continuar com receita baixa. Meus custos estão aqui em cima. Financiamento, a gente tem que entender que é um empréstimo. E a partir do momento que eu estou captando um empréstimo, se a situação não se reverter lá na frente, eu vou estar num cenário, numa situação muito mais difícil que a que eu estou vivendo hoje. Lá na frente, eu preciso pagar esse empréstimo, por melhores que sejam as condições, né, Zé? A gente está falando aí de pagar em 36 vezes, carência de 6 meses, juros de 3,75 anos, condições muito interessantes. Mas essas condições representam um empréstimo. O governo não está te dando dinheiro. E para você conseguir esse empréstimo, é muito importante você, empresário, você, gestor, estar consciente disso. Eu tenho que apresentar garantia real. Quer dizer o seguinte: se eu não pagar, o meu bem vai embora. Meu patrimônio que eu levei anos para construir está sendo colocado como garantia. Então, muito importante eu entender. Eu posso utilizar desse mecanismo, dessa possibilidade, para melhorar o meu fluxo de caixa? Eu preciso avaliar sim. Se eu olho para a minha estrutura hoje, eu não preciso, eu consigo manter o funcionário trabalhando 100% do tempo, eu posso usar sim desse fluxo de caixa positivo que possa vir a estar dessa maneira a partir do momento que eu capto esse financiamento. É uma possibilidade. Porém, se a minha operação está paralisada, e a partir do momento que ela está paralisada, eu tenho ociosidade de mão de obra, aí vem a interrogação: o que é que eu faço com a minha equipe? Eu consigo manter a minha equipe ou eu vou acabar tendo que fazer algum desligamento em algum momento? E aí tem as outras 2 possibilidades. Eu posso, nesse momento, entender que é possível se fazer a redução de 25%, 50% ou 70% da jornada de trabalho, consequentemente reduzindo o salário. Então, você tem uma equipe que está ociosa, você, empresário, você, gestor, pode tomar a decisão de fazer a redução dessa jornada e, dessa maneira, você reduz o salário que você pagaria. O governo entra complementando a parte que você reduzir, tendo como referência o seguro-desemprego até 2 salários mínimos. É importante entender o mecanismo da MP,
o detalhamento, né, da MP 936, como é que isso está sendo ofertado, mas o fato é, nesse momento, eu tenho uma real redução de custo da minha operação. Sem desligar o meu funcionário, eu consegui reduzir o meu custo referente à mão de obra. 25%, 50% ou 70%. Outra possibilidade, minha operação está completamente paralisada. O que eu posso fazer nesse momento? Eu não preciso necessariamente tomar a decisão de desligar totalmente a minha equipe. Eu posso suspender o contrato, a jornada de trabalho por até 2 meses. Se eu suspendo o contrato de trabalho por 2 meses, durante esses próximos 2 meses, o governo vai pagar, ele vai bancar a sua folha salarial, mais uma vez, até 2 salários mínimos como referência, para que depois você possa retomar o seu negócio. O que é importante nesse momento, quando a gente está falando de perspectivas futuras, e aí respondendo a sua pergunta, eu tenho que ter a capacidade de olhar para o meu negócio hoje e conseguir projetar o que seria a capacidade ou a possibilidade de receita nos próximos 6 meses. Por que 6 meses? 3 meses eu estou utilizando o programa do governo, por exemplo, para reduzir a jornada, depois eu tenho que ficar com essa equipe mais 3 meses. Então, eu olho para um horizonte de 6 meses e faço a projeção. A receita vai ser menor? Vai. Essa estrutura de custo, aproveitando esses benefícios, esses programas que foram apresentados, são suficientes para que eu consiga manter o meu negócio? Se sim, eu tomo uma decisão fundamentada hoje. Caso contrário, a gente tem que ter muita clareza, muita frieza para fazer essa colocação. A gestão financeira te ajuda a enxergar um cenário que está se projetando lá na frente, que talvez não seja favorável, você toma conhecimento dele hoje para tomar a melhor decisão. Consegui te responder? Osmar, não conseguiu. E assim, eu quero até fazer uma... Tá me vendo? Legal. Tô sim, deu um chute. Eu queria até fazer um... eu queria até fazer um comentário, né? No grupo do Telegram, que lá no Instagram, aqui lá na minha bio, tem um link para você entrar lá no Telegram que eu criei. Sim. Lá eu até coloquei algumas ferramentas nessa linha que você está dizendo. Por exemplo, a pessoa não tem uma planilha de fluxo de caixa para fazer uma projeção para esse período, como você disse. Tem lá essa ferramenta. Inclusive, hoje eu até coloquei uma ferramenta para ajudar o empreendedor no cálculo, para quem tomar aquela decisão da redução da jornada ou da carga da jornada de trabalho e do salário. Sim. Tem gente que deu férias de 15 dias, o pessoal está voltando agora, e eu vou tomar aquela opção da redução da jornada, por exemplo. Sim. Qual vai ser a remuneração que o meu colaborador vai ter naquele período? Eu até coloquei uma ferramenta lá hoje, com base no cálculo do seguro-desemprego, para ajudar o empreendedor a ver esse número para se nortear com o colaborador. Ótimo. Mas eu fiz esse adendo porque eu queria te fazer uma fala aqui com você. Teve um dos colegas que comentou aqui, que vem de encontro com o que você está falando. Vamos lá. Eu não sei agora aqui o nome, mas ele comentou que é do setor de confecção, né? E ele mencionou se a gente tem uma ideia, né? De quanto tempo que essa pandemia ainda vai continuar, o que a gente tem visto sobre isso. Você acabou de dar uma linha do tempo de 6 meses, né? Você também está trabalhando com essa projeção que o Ministério da Saúde está falando, de uma expectativa de 3 meses, e depois você constrói nesse desenho de 6, você está fazendo essa linha de tempo também assim? Zé, para ser bem sincero, tudo aquilo que é dito hoje, na semana passada era diferente, e tudo indica que na semana que vem vai ser diferente. A gente estaria sendo aqui, talvez, negligente ou analisando de maneira muito superficial de dizer qual seria o tempo ideal. Por que eu estou dizendo 6 meses? 6 meses é o período que você vai ficar amarrado sem poder tomar decisão. Se você aceitar, por exemplo, essa redução de jornada, você vai ter necessariamente que fazer a manutenção dos seus empregados por mais 3 meses. Então, são 3 meses de programa, mais 3 de manutenção do emprego. Então, você tem necessariamente que garantir 6 meses de operação. O ideal, obviamente, quando a gente está falando das ferramentas, é que você vai fazendo uma revisão constantemente, mas o fato é, nessas ferramentas, tudo indica que nós vamos, independente do cenário que vai se projetar daqui para frente, se vai se confirmar, se vai piorar ou não, é que a gente não vai ter as receitas que a gente teve até então.
Então, isso é fato. As empresas que tinham lucro até então vão passar a operar com prejuízo. As que já estavam no ponto de equilíbrio, possivelmente, vão para o prejuízo. As que já estavam no prejuízo, será que vão suportar? E aí a gente vai ter, vamos dizer assim, uma amostragem muito grande de empresas que estavam bem, equilibradas ou ruins, que não vão suportar esse período todo, porque eu não vou ter receita suficiente. E aí vem a importância, mais uma vez, de tudo que a gente está falando. Se confirmar essa possibilidade ou essa projeção de prejuízo nos próximos meses, quanto de prejuízo você suporta? Por quanto período você suporta? Eu tenho financiamento possível de ser captado. Ok, você vai ter que pagar isso lá na frente. Eu tenho recursos, eu tenho patrimônio que pode ser injetado no meu negócio. Até que ponto vale a pena? Uma análise muito, muito, muito fria. Eu prefiro muitas vezes estar perdendo hoje para lá na frente a gente ter novamente um empresário com capacidade de voltar a investir, gerar empregos novamente, do que ele, sem ter fundamentação, começar a tomar decisão hoje. E essa decisão de hoje fazer com que ele perca tudo que tem, todo o patrimônio que foi construído, e lá na frente ele não só perdeu tudo, como ele não consegue reiniciar um outro negócio ou o próprio negócio. Então, é possível recuperar? É possível se adaptar? Sim, mas a gente tem que ter a segurança e a frieza para analisar o número que a projeção vai nos trazer. Se esse número não for favorável, não quer dizer que eu tenha que encerrar minhas portas, minhas atividades, sair demitindo todo mundo hoje, não. Não é isso. O que está se dizendo é as alternativas que você está considerando não estão sendo suficientes. A projeção está te mostrando. Então, tente achar uma nova alternativa e corra atrás. É o momento de buscar. Redução de custo e de despesa, sempre. Não é na crise que a gente busca somente isso. Mas, nesses momentos, a gente faz aquilo que, às vezes, nunca conseguiu fazer. Receita, eu vou conseguir buscar ou não? E, principalmente, mais uma vez, nesse período, quanto tempo você suporta? Perfeito. Eu costumo dizer que essa projeção, nós estamos falando de um farol, né? Sim. E aí, como um farol, ele tem uma limitação onde a luz chega. Mas eu preciso do farol, né? O farol pode evitar muitos acidentes, né? Pode evitar que eu afunde. Então, é muito relevante essa colocação que você fez da importância desse farol. Eu tenho visto que, na prática, na hora dos empresários irem tomar as decisões, Osmar, eu tenho visto muita coisa jogado para a galera, mas que na hora da prática a coisa ainda está muito, muito esquisita. Por exemplo, o governo tem soltado aí uma série de linhas, por exemplo, mas eu tenho uma série de pessoas, né, uma semana passada, veio depoimentos para mim, como a informação ainda não está clara nos agentes de distribuição. Sim, perfeito. Então, ele chega numa instituição financeira, por exemplo, que ela ainda não sabe qual que é o procedimento. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião de manhã com um contador e a gente estava conversando que ainda estava em dúvida de como que seria a solicitação ao Ministério do Trabalho da decisão da empresa, por exemplo, suspensão do contrato. Sim, então, acaba que muita coisa é jogada na imprensa, né? Sim. Isso acaba gerando muita confusão, mas na prática, talvez essa semana ou para a próxima, as coisas começam a ter mais clareza de como realmente vai ser. Você tem esse sentimento também? Você está tendo essa leitura também? Sim, perfeito, Zé. A gente está alinhado nesse ponto. Uma coisa é a alternativa ser anunciada como possível, como existente, até que ponto ela efetivamente se concretiza a partir do momento que eu tomo a decisão de optar por uma delas. O fato é, independente desse período, aí tem sempre uma questão burocrática, uma questão aí das regras, das leis que devem ser consideradas, do trâmite, da burocracia como um todo, como você muito bem colocou, mas o fato é, se for liberado essa semana, ou se for liberado semana que vem, eu estou falando aí, tudo bem, de um atraso, talvez de uma semana, de 15 dias, mas a gente não pode esquecer que a decisão que eu tomar, ela vai me impactar por 6 meses, eu estou falando de 180 dias. Então, independente do atraso ou da dificuldade de se obter essas linhas, ela tem que ser tomada, tem que ser aceita com muita, muita, muita fundamentação. A gente fala até que, né, a gente comentou isso outro dia quando a gente estava conversando, vale a pena a gente repassar aqui. Para a pequena empresa, o caixa é tão importante quanto para a grande empresa, mas a pequena empresa, além de trabalhar o seu caixa, ela tem que ter uma operação lucrativa, porque se ela não tiver lucro,
olha só, minha receita está menor que os meus custos e despesas, eu vou começar a apurar prejuízo. Isso automaticamente vai impactar no meu caixa, e como eu sou pequeno, eu não tenho linhas, eu não tenho benefícios lá na frente para me ajudar, não. Eu vou ter que queimar patrimônio, eu vou ter que buscar empréstimo. A gente está ouvindo falar muito aí na mídia a questão das companhias aéreas, que estão com sérias dificuldades. Então, tem uma série de benefícios, alternativas que vão fazer com que o caixa dessas companhias seja aliviado, que ele possa ser suportado ao longo dos meses. Não quer dizer que essas companhias vão operar com lucro, elas podem operar, inclusive, com prejuízo, porque lá na frente elas vão conseguir reverter. É uma atividade que é fundamental para o país, de certa forma que ela vai ser tratada de maneira diferente. Para você pequeno, não. Se você não tiver lucro no médio prazo, não estou falando nem de curto, é impossível, no médio prazo, estou falando num horizonte de 6 meses, de 1 ano, seu negócio vai estar extremamente comprometido. Não dá para tentar reverter lá na frente. E a grande questão é, você já fez tudo que poderia ser feito para reduzir seus custos? Avalie, sim, essa necessidade, essas linhas, essas ofertas que estão sendo apresentadas. Possivelmente outras mais virão, né? A gente está falando hoje dessas possibilidades de você financiar. Financiamento é empréstimo, em nada melhora seu resultado econômico, lucro ou prejuízo, vai melhorar seu caixa, ok? A gente está falando da redução de jornada ou do afastamento, aí sim, o governo está colocando dinheiro no seu negócio, mas esse dinheiro está reduzindo seus custos e despesas estavam aqui, ele reduziu. Agora, e o que vai acontecer com a sua receita? Ela tem que voltar. Como ela não vai voltar agora, mais uma vez eu pergunto para todos, isso é para todo mundo refletir, quanto tempo nós vamos suportar operar mês após mês com prejuízo? Esse é o nosso grande desafio, a gente está todo mundo junto, né? Uma colega aí que está participando, a Renata, ela acabou de falar isso, né? Se a gente tem uma ideia de quanto tempo, em média, dura uma empresa sem faturamento. Para mim, opa, voltou. Voltou. Bacana. Bom, beleza. Deixa eu só aproveitar antes da tua resposta. Pessoal, manda o aviãozinho para a turma que o Osmar vai dar uma resposta agora, que ele fez um artigo recentemente. Quem tiver depois a oportunidade, lá no LinkedIn dele, tá lá o artigo, eu achei fantástico. Um artigo lúcido, claro, que é a explicação que eu acredito que você vai dar agora, pegando esse gancho. Né? Pessoal, manda o aviãozinho para os amigos, dá o coraçãozinho para a gente poder ter mais relevância nesse conteúdo. Osmar, fala para nós aí. Vamos retomar. A gente está falando de, por exemplo, uma pequena empresa que fatura R$100 mil por mês. Se ela tiver lucro de 10%, ela estaria apurando um lucro de R$10 mil. E a pergunta é, quantos de vocês conseguiram apurar lucro o ano passado, por exemplo, de R$120 mil? Eu paguei fornecedor, paguei imposto, paguei mão de obra, paguei aluguel, paguei contabilidade, paguei tudo, me paguei, tirei meu prolabório justo de mercado, ainda sobrou R$120 mil. Bom, essa mesma empresa que deveria estar tirando esses R$10 mil por mês de lucro, geralmente ela tem uma estrutura fixa, aí depende da sua atividade, depende do setor. Se a gente está falando de um prestador de serviço, essa estrutura fixa está em torno aí de 60%, para a indústria isso cai em 45%, 35%, comércio 20%, 25%. O fato é o seguinte, a gente tem de 20% a 60% de variação de estrutura fixa. Vamos pegar, por exemplo, essa empresa que eu comentei com vocês, um prestador de serviço, por exemplo, que se ele fatura 100 mil, se ele tiver uma estrutura de 60 mil, de 50 mil por mês, ele precisaria, para cada mês sem faturamento, outros 6 meses de lucro para ele zerar esse um mês que ele ficou sem faturamento. 60 mil de estrutura fixa. Eu não tenho receita, minha receita é zero. Eu vou ter que operar 6 meses com lucro para poder neutralizar. E aí, nesse artigo, eu cheguei a explorar algumas situações. Se eu ficar 3 meses parado, olha só o horizonte, a gente está falando de 6 meses agora há pouco, mas se a gente ficasse 3 meses parado, eu vou acumular um prejuízo de 180 mil. Eu precisaria, dessa empresa, como exemplo que a gente está citando, de ter 1 ano e meio de operação lucro após lucro para poder recuperar. E vamos imaginar uma empresa que estivesse no ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, o que significa? Mais uma vez, ela não tem lucro, ela se endivida em 180 mil reais. Quando é que ela vai pagar isso? E aí começa a despesa financeira, atrás de despesa financeira, vira uma bola de neve, ela vai quebrar lá na frente. Pessoal, a gente vai ter empresa que não vai suportar agora.
Mas daqui 1 ano, daqui 2 anos, a gente vai ter notícia de alguma empresa que começou a quebrar hoje. E esse é o grande desafio para a gente. Então, é extremamente complicado uma empresa sobreviver sem receita. Aproveita-se, sim, avalie com muita cautela essas opções que o governo está apresentando. É possível reduzir a jornada? Opa, bacana. É possível colocar em suspensão? Bacana. Mas não necessariamente isso vai ser suficiente para reverter a situação. Empresa sem faturamento não se sustenta. Uau! E você disse uma coisa agora há pouco, que a questão da importância da redução, né, dos custos, né? A gente sabe que muitas vezes o empresário ele sabe aonde tem ali uma gordura que precisaria ser cortada. Então, muitas vezes evita um conflito, é mais cômodo. E aí a gente vê agora, mais do que nunca, que essas são situações que você não tem simplesmente essa alternativa. Você tem que ser pragmático em algumas decisões. Você tem que tomar algumas decisões que são importantes, como você mesmo disse agora, para sustentar, para tentar recuperar o negócio. Fala um pouquinho para nós, Osmar, do que você está vendo nesse momento de tomada de decisão, falando aí da questão dessas decisões financeiras, em relação a atitudes que ele pode tomar para que ele possa diminuir esse peso desses 60 mil que nós estamos falando agora do custo fixo mensal. Bacana. Que tipo de atitudes ele pode tomar agora? Muito bacana essa sua colocação, porque nesse momento não tem como a gente não se envolver emocionalmente com aquilo que a gente está vivendo. Não tem como. Mas o importante, e a gente tem que tentar colocar isso numa balança, é que quando eu tiver que tomar a decisão, eu tenho que tentar ser o mais frio possível, porém sem perder a emoção, sem perder a ternura. Eu tenho que tentar equilibrar. O fato é, se eu penso somente em número, em algum momento isso pode me colocar em um conflito, mas eu tenho que entender o seguinte, não adianta eu olhar só para o lado emocional, onde eu quero preservar toda a estrutura que até então eu consegui montar, porque meu negócio não vai suportar lá na frente. Então a gente vê uma confusão muito grande ainda acontecendo. É importante, sim, nesse momento, é até uma justificativa que a gente tem para tomar determinadas decisões. Ou eu tomo essa decisão que eu sabia que eu deveria ter cortado e não cortei determinado custo, determinada despesa, mas agora eu tenho que fazer, porque se eu não fizer eu vou quebrar e meu negócio não vai se suportar. Então, nesse momento, se eu tenho algum custo, alguma despesa que eu já sabia que deveria ter sido eliminada, ter sido reduzida, é o momento de se fazer isso. Eu não posso esperar deixar para fazer isso semana que vem, vamos fazer essa semana. A cada dia que passa, a minha situação vai ficando mais desafiadora, mais complicada, por assim dizer, para eu poder reverter uma situação que não está adequada. Mas é muito importante a gente saber até que ponto essa redução vai impactar no meu resultado e vai permitir que eu consiga sobreviver lá na frente. E o que você tem orientado o pessoal em relação às negociações, né? Eu tenho visto muitas situações de clientes pedindo postergação de pagamento, né? Então a empresa tinha uma expectativa de receita agora para hoje, para a semana passada. E aí, muitas vezes, alguns clientes ligam e dão uma satisfação, e tem clientes que nem faz isso, a verdade é essa. Mas não só a negociação com clientes, mas as negociações com fornecedores, negociações com bancos, negociações com os nossos prestadores de serviço, locação. O que você tem orientado, o que você tem visto e que cuidados que tem que se ter nesse momento de negociações, na sua opinião, Osmar? Zé, voltando lá, toda vez que eu conseguir alongar uma dívida, um compromisso que eu tenho que pagar, isso vai impactar o meu caixa. Mas isso não está fazendo com que a sua empresa tenha lucro. Perfeito. Então, se eu posso alongar, se eu posso solicitar um adiamento daquele compromisso que eu deveria pagar na semana que vem, conseguir passar para o mês seguinte, muito bom. Isso vai ajudar a relaxar, a afrouxar, a dar uma folga no seu caixa. Porém, eu não posso esquecer que talvez para essa empresa que eu estou pedindo, esse parceiro, esse fornecedor, para que ele atrase, para que ele me dê um prazo adicional, eu não posso esquecer que ele também está passando por dificuldade, também tem custo e estrutura fixa para pagar. Então, muitas das vezes, até então, era uma estratégia que a gente usava muito. Eu estou com uma empresa que está operando abaixo do seu ponto de equilíbrio. Eu quero recuperar, por exemplo, fazer uma estratégia para reduzir as despesas financeiras com o banco que ela está operando até então. Ok, eu vou tentar alongar a sua dívida, né? Negociar prazos com fornecedores. Isso antes, pré-crise.
Nesse momento agora, pode ser uma alternativa? Pode, mas não necessariamente ela vai ser aceita, porque o meu fornecedor, muitas das vezes, ele não tem essa condição de estar concedendo esse prazo adicional. Ele também precisa pagar suas obrigações. Então, vai ser uma cadeia de solicitações. Eu peço para o meu fornecedor, está pedindo para o fornecedor dele, está todo mundo tentando dialogar mais uma vez. Toda vez que eu faço isso, se conseguir, ótimo, não deixe de fazer. Vai aliviar seu caixa, vai te dar uma folga, mas não vai reverter em momento algum a sua condição de operar com prejuízo. A pergunta, mais uma vez, é quanto tempo você suporta? Então, vale a pena, sim, fazer, sabendo que, em alguns momentos, em algumas negociações, eu vou ser atendido, talvez na grande maioria, não. Eu preciso entender isso e estar com isso mapeado dentro das minhas possibilidades. Entendi, perfeito. Inclusive, algumas negociações... Concorda com isso? Qual que é o seu ponto de vista com os clientes que você está vendo? Concordo plenamente. Eu também tenho falado muito, né, do alongamento do caixa. Eu já cheguei a orientar algumas empresas que o empresário, por exemplo, a parte de impostos, vamos dar um exemplo do Simples Nacional. Sim, sim. Nós temos aí uma medida do governo, do Ministério da Economia, que nos dá a oportunidade da prorrogação do Simples e do Fundo de Garantia. O que eu tenho orientado os clientes? Essa postergação, Osmar, ela não vai ter juros, ela não vai ter um acréscimo de juros. Então, mesmo que você tenha um recurso, já imaginando esse pequeno fornecedor que ele também está esperando receber, já pensando no alongamento do caixa por uma situação, um cenário que não está ao meu alcance, porque a volatilidade e a incerteza hoje toma conta. Então, é importante que eu pense em estratégia de alongamento do caixa. Então, por exemplo, essa parte dos impostos mesmo do Simples Nacional, a gente não está falando para não pagar. Você vai se aproveitar de uma brecha legal que você vai postergar. Sim. Postergue, totalmente, concordo. Postergue. Sim. Então, assim, são medidas muito importantes. Agora, eu tenho visto uma situação que eu queria que você também reforçasse. Eu tenho visto o seguinte, você mesmo disse que muitas empresas chegaram nesse momento já sem uma estrutura de caixa, uma estrutura financeira. Algumas até chegaram no ponto de equilíbrio e algumas chegaram já com uma certa reserva, com um certo número financeiro aqui. Mas tem empresas, essas que chegaram praticamente sem um recurso, muitas delas já vêm de uma grande alavancagem financeira. Não sei se você tem essa percepção. Muitas vezes a pessoa veio pegando empréstimos, e caiu o meteoro de uma vez, e muitas dessas linhas que estão sendo oferecidas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que os bancos estão fazendo em relação à análise de crédito. Pelo que eu estou percebendo, não há nenhum tipo de flexibilização. É uma análise de crédito normal. Então, se a pessoa já tiver com uma situação do crédito dela comprometido, ela tende a ter mais dificuldade. É isso mesmo, Osmar? Olha, Zé, minha percepção é exatamente a mesma. E banco não dá ponto sem nó. Ele vai te emprestar se você apresentar garantia real de pagamento. Se você já está comprometido, você possivelmente não vai ter acesso a essa linha. Então, é perfeito, estou concordando. Mais uma vez, todas essas opções que existem, e a gente está falando, então, por exemplo, da linha do financiamento para a folha salarial, você vai conseguir se apresentar garantia real, se você já estiver endividado. Se você já estiver comprometido com seu nível de endividamento elevado, possivelmente essa linha de crédito pode não ser aprovada para você. E esse é o grande ponto. A gente vai ter um cenário agora. Como é que a gente resolve isso? Então, o que eu faço? Eu tenho que projetar meu movimento, meu negócio por 6 meses. Qual vai ser o faturamento? E eu começo a fazer cenário otimista, cenário mediano, provável, realista, cenário pessimista, sim. Dentro de um cenário pessimista, será que eu vou conseguir crédito? Será que eu vou conseguir faturamento? Será que eu vou conseguir redução? E a gente está falando, né, quando a gente está falando dessa situação toda, olha, a gente vai e volta. 2 ferramentas básicas, acho que a gente pode citar, que é importantíssima. Você citou que está lá no Telegram. No Telegram. Para baixar as ferramentas, então, extremamente importante. Eu não posso abrir mão no meu negócio hoje de ter uma DRE, de ter uma ferramenta fluxo de caixa. 2 ferramentas básicas. A DRE vai mostrar se você vai ter lucro ou prejuízo no curto e no médio prazo. Projete sua DRE para 6 meses. A partir do momento que novas possibilidades alternativas vão sendo identificadas, vai fazendo o ajuste, vai vendo que resultado dá.
simultaneamente vai alimentando a projeção do seu fluxo. Então, olha, legal, vou colocar a minha folha, vou pegar um empréstimo, financiamento. Não é legal, vou reduzir a jornada em 25, em 50, em 70. Projete isso na sua DRE e vê que resultado vai dar. Vou colocar... O impacto. Ver o impacto. É a grande possibilidade que a gente tem de trazer o resultado futuro para hoje. E a partir do momento que eu enxergo esse resultado hoje, eu tomo uma decisão. É muito bacana. Teve uma empresária, até comentei com ela se eu poderia citar esse caso dela. Falou, bacana, sem problemas, mas não vou entrar no detalhe de falar o nome nem o negócio especificamente, a cidade, mas ela tem uma facção, então ela terceiriza para uma confecção, uma grande confecção. Ela me disse, Osmar, eu estou com 17 funcionários e minha operação está totalmente paralisada. É 0 esse mês, 0 mês que vem. O que eu faço? E ela já avaliando as possibilidades. Ela já tinha identificado. Eu estou pensando em fazer a suspensão de toda a minha folha salarial. Faz sentido isso para você? Eu falei, totalmente. A grande questão é, se eu fizer a suspensão de todas as minhas 17 funcionárias por 2 meses, eu tenho que saber que lá na frente eu vou ter que ficar mais 2 meses. É possível? Na avaliação dela hoje, ela acredita que sim, porque esse cliente que ela tem, que é muito importante, sinalizou que em 2 meses ou 3 meses, que possivelmente a produção, a movimentação retome, mas porém 50% do que era até então. E na avaliação dela, olha a fundamentação que ela tem. Olha, Osmar, com 50% do meu faturamento, eu consigo manter a minha equipe. Eu vou abrir mão de resultado do meu negócio, vou parar de tirar para o labore para poder fazer a manutenção de toda a minha equipe. Aí tem o coração envolvido, mas com fundamentação por trás. Não é uma aventura. Não é uma aventura. Excelente. Isso é fantástico, né? Porque ela falou, olha, eu não vou me sentir à vontade, não me sinto bem de ver a família das minhas costureiras passando dificuldade. É uma equipe que eu estou formando há muito tempo, já tem 8 anos que eu estou com essa equipe. Então, que bacana. Eu vou poder fazer o bem desde que o meu negócio sobreviva. E pelas projeções que ela fez, vai sobreviver. Perfeito. E aí, Osmar, elementos novos, né, que você traz essa percepção dela. A desestruturação de uma equipe também agora, olha como é importante a projeção para fundamentar uma decisão como essa. Porque se eu simplesmente demito, e lógico, não questão de ser de fantasiar, tudo, pelo que a nossa história mostra, as crises vêm, duram e vai embora. Então, quando essa crise for embora, se eu ainda tiver que formar uma equipe do zero, o custo, quer dizer, o meu custo de retorno ainda vai ser muito maior. E eu queria complementar aqui 2 falas. O Ale Ferreira está participando aqui com a gente, ele fez um complemento também, compartilhando da nossa percepção de que os bancos estão mais exigentes nas análises de crédito. Então, quem já veio com uma situação difícil vai ter, sim, mais dificuldade, né? Sim. Teve o Oliveira comentou também sobre vendas, Oliveira. Na quarta-feira, nós vamos fazer uma live com o Diogo Castro. E nós vamos estar falando exatamente de marketing e vendas. Então, já coloca aí na tua agenda. Eu não sei vocês, mas eu estou achando a aula do Osmar aqui fantástica, né? Uma visão consciente, consolidada de negócio, né? Isso traz muita segurança para a gente poder enxergar aqui o que a gente tem que fazer. Ó, o Diogo está aí, ó. Ô, Diogo. O Diogo está colocando que é quinta-feira. Ô, Diogo, vou olhar de novo, acho que é quarta, hein? Dia 8, se não me engano. Mas tudo bem. Obrigado por estar aí com a gente, viu, Diogo? Vai ser top também. Vamos se organizar para estar todo dia aqui às 19, hein, pessoal? Osmar, bem, essa questão que nós falamos aí das negociações, dos bancos, bem, eu queria que você trouxesse para nós agora já uma linha de pensamento, pensando que eu fiz a projeção, pensando que eu fiz, que eu tenho essa visão de 6 meses, como essa empresária que você comentou, ela está tomando uma decisão consciente. O que seriam algumas dicas que você poderia nos passar aqui agora, para que, independente de crise, eu possa profissionalizar a gestão financeira do meu negócio? O que você diria hoje para um empresário que virasse para você e dissesse assim, Osmar, eu quero profissionalizar a gestão financeira da minha empresa, independente de crise? O que você diria para essa pessoa nessa pergunta? Se a gente fizer essa análise sobre a perspectiva econômico-financeira, eu tenho que implantar a ferramenta.
Gestão econômica financeira, eu estou falando, não posso abrir mão de ter uma DRE, não posso abrir mão, nesse momento, de ter um fluxo de caixa. Eu tenho que avaliar qual é o meu patrimônio ao longo dos anos. Estou falando da importância do balanço. Importantíssimo, num segundo momento, mais para frente, está se estruturando como eu precifico o meu serviço, como eu precifico meus produtos, minhas mercadorias. E a gente começa a fazer a análise do negócio como um todo. Então, no primeiro momento, eu vou me preocupar com a sobrevivência, depois eu vou me preparar para maximizar resultado. Vou deixar isso lá para frente. Nesse momento aqui agora, eu estou preocupado com a última linha da DRE, vai ficar positiva ou não? Se ficar negativa, quanto tempo eu suporto? E olho no caixa. Então, é importante a gestão financeira ser base para a tomada de decisão de todas as áreas da empresa. A gente sabe da importância disso. Mais do que nunca, está aí o momento, eu não posso deixar para amanhã. Por que eu não posso? Porque se eu deixar para amanhã, corre o risco de eu morrer por causa disso. Eu vou quebrar, porque o meu negócio não vai suportar. Então, nesse momento, ferramentas e indicadores, independente do período, mas principalmente agora, tem que estar implantada na empresa, independente do porte. A gente não está falando isso só para empresa de grande porte, não é para média, para pequena, para microempresa. Quantos não foram os MEIs que a gente já atendeu que tem estrutura de gestão econômica financeira lá dentro? Pessoas capacitadas que falam assim, eu não abro mão de estruturar o meu negócio. É a prova viva que, para estruturar a gestão financeira numa empresa, não independe do porte. Eu preciso ter a vontade, a disciplina de fazer. Eu tenho que dedicar um período da minha gestão, não ficar somente na operação. Isso é legal da gente comentar também, né? Nesse momento aqui agora, a tendência que nós temos é o quê? Eu vou para frente, para a linha de frente, para a operação, vou colocar a mão na massa. Isso sempre é importante. Mas eu tenho que tomar o cuidado, eu tenho que fazer isso com o olho nos indicadores. Porque pode ser que meu esforço esteja indo por água abaixo. E você não percebe se não tiver a gestão econômico-financeira. Agora, de maneira geral, o que vale a pena também? Fique aberto, fique atento. Tem vários especialistas dando excelentes dicas. Cada dica que você pegar, avalie. Opa, isso pode ser implementado no meu negócio? Sim, incorpora lá e projeta lá, leva lá para a sua DRE, projetada para 6 meses, e vê aquela ação, aquela dica, o que ela pode impactar no seu resultado. Então, isso é muito, muito importante. Converse com outros empresários do seu segmento. O que eles estão fazendo que deu certo, o que deu errado. Vamos aprender com a experiência do outro. O empresário ele é muito solitário, né? A gente, muitas vezes, não tem acesso, não tem a disponibilidade que a gente está tendo nesse momento para a troca de informação. Então, vamos aproveitar todos os especialistas que estão falando coisas muito, muito importantes. Avalie se vale a pena para o seu negócio. Bacana. Claro. Converse com o seu meio, converse com outros empresários, pegue dicas de negócio que possam ser implementadas. Gestão financeira, mas a visão geral do negócio. Isso é essencial e vale muito, muito a pena. A gente aprende muito na dor, né? É um aprendizado muito rico. Tem que ser dessa maneira. Eu sempre falo nas minhas palestras, né, que muitas vezes, quer dizer, a gente aprende na vida pela dor ou pelo amor, né? E na maioria das vezes é pela dor. E é uma dor como essa que a gente está vivendo que traz aflora algumas feridas, algumas realidades que muitas vezes a gente acaba fugindo delas, né? Essa fala que você fez agora, ela traz a importância do equilíbrio, né? Do conhecimento técnico, da visão de negócio e também de entender o comportamento. E muitas vezes os nossos comportamentos existem limitações que estão interferindo na interpretação e na execução do técnico. Porque, por exemplo, a minha percepção é que muitas vezes o pessoal foge do financeiro, né? Sim. Gosta mais de relacionamento, né? Então, eu sei que é importante, mas eu preciso ter um conhecimento que pelo menos eu leve um equilíbrio para o meu negócio. Eu gosto de fazer o seguinte exemplo. A boa gestão, ela está no equilíbrio de finanças, de vendas, de pessoas, de processos. Se eu tenho uma dessas áreas capenga, o meu negócio está capenga. Então, eu cheguei a falar numa live que eu fiz com a Andréia Marques de Uberaba, esse é um momento para a gente também verticalizar o conhecimento da gente, aprofundar mais em algumas coisas que a gente não domina. Por exemplo, não domino tanto o financeiro. Aproveite. Está na hora. Assista essa live de novo, escreva os seus insights, o que você pode fazer, converse com outras pessoas, amplie o seu conhecimento. É um momento para isso também. É um momento de oportunidade de ampliar o mapa mental. Perfeito. Faz sentido? Totalmente. Você vai abordar outras áreas essa semana. Eu também gosto muito de dizer, a gestão financeira, ela por si só não transforma resultado de nenhum negócio.
Ela vai te mostrar se você está bem ou não. Mas ela é a base. É a raiz lá da árvore. A raiz por si só não vai trazer fruto. Mas sem a raiz, a árvore não se sustenta. Então, eu tenho que ter a base da gestão financeira para me permitir olhar para a gestão de pessoas, para me permitir olhar para as vendas, para me permitir até olhar para o delivery. Né? Tá todo mundo falando, é delivery, é loja virtual. Tá, mas e aí? O delivery vai dar dinheiro? A loja virtual vai dar dinheiro? Pode ser que sim, pode ser que não. A gestão financeira te esclarece e te responde essas questões. Então, muito importante isso. A gestão financeira não vai transformar nenhum negócio, mas vai te dar clareza para tomar decisão consciente. E aí você vê as áreas como o próprio marketing, pessoas, quantas vezes recorrem a esses números, e aí por justamente não ter os números ou ter uma fragilidade na qualidade desses números, muitas vezes decisões são tomadas erradas. Ah, mas foi o marketing, foi pessoas, né? Mas, poxa, eu saí de uma base que não tinha consistência. Sim. Então eu tenho que entender a minha responsabilidade dentro disso tudo. Bem, pessoal, olha, a gente está caminhando aí para encerrar, a live é de 1 hora, mas eu queria fazer alguns comentários antes de encerrar. Eu coloquei aqui agora o Linktree aqui do Osmar, que tem aqui uma série de informações onde você encontra o Osmar, né? Olha lá, o Diogo colocou da importância do financeiro para amparar as decisões e mudanças do negócio. Excelente, Diogo. Vamos falar muito disso na quarta também. E essa semana, então, está projetado para a gente estar passando esses 5 dias juntos. Hoje nós estamos falando aqui de finanças, de estratégia com o Osmar. Amanhã nós vamos estar falando de liderança e estratégia com o Fabiano Parreiras. Na quarta, nós vamos estar falando com o Diogo sobre vendas e como vender nessa crise. O Diogo tem uma série de dicas interessantíssimas para os negócios. Nós vamos estar na quinta com a Tatiana falando sobre a gestão familiar, Osmar. Olha para você ver, quantas mil pequenas empresas é o pai, a mãe e o filho. E os filhos, né? Está tendo muito conflito, muito atrito, muito... Então, a gente vai estar trazendo uma especialista para estar falando disso também. E na sexta, com a Ana Paula Paixão, onde nós vamos estar falando sobre comportamento, sobre esse alinhamento das emoções, inteligência emocional. Eu tenho certeza que será uma semana riquíssima de conhecimento para todos nós. Eu encerro por aqui e gostaria que você também fizesse as suas considerações finais, Osmar, pelo nosso encontro de hoje. Pessoal, o que você quer deixar de recado aí para todo mundo? Bacana, Zé. As considerações a gente foi falando ao longo da live, mas eu gostaria de falar com bastante ênfase. Vão ser meses de extrema dificuldade. Só que vai passar. A gente tem que estar vivo quando passar. Meu negócio tem que estar de pé. Mapeie, identifique aquilo que você tem que buscar para o seu negócio sobreviver. Tome as decisões que forem necessárias. Não vai ser fácil, mas a gente pode conseguir se estiver bem fundamentado. Excelente. Muito bom, obrigado. Muito bom, te agradeço muito pela participação. Pessoal, obrigado. Eu vou fazer um resumo dessa live, viu, Osmar? E vou colocar lá no Telegram. Eu vou fazer um resumo dos pontos principais que nós falamos. Quem quiser depois fazer o download, baixar, corre lá para o Telegram, se inscreve lá que eu vou estar deixando disponível para vocês até amanhã de manhã. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, muito obrigado e até amanhã às 19 horas. Forte abraço. Valeu, Osmar.